Olá, boa noite. Mais uma quinta-feira, boa noite. Fiz o convite a vocês ao longo da semana. Conversaremos hoje sobre depressão. É um tema, em outros momentos, já trazido, né? Alguns meses atrás conversamos um pouco sobre esse tema, depressão. Mas é um tema que está sempre presente, e além de presente, carrega muitas dúvidas, muitos mitos. Boa noite, Daliane. Seja bem-vinda. Fisioterapeuta como poucas, não é verdade? Qualquer dia vou trazer você para contribuir um pouco com a fisioterapia, tá? Inclusive vou trazer hoje os benefícios, né, das atividades alternativas que podemos buscar como terapia, como busca, inclusive, de qualidade no tratamento. Enfim, ao longo da live nós iremos conversar sobre isso, tá bom? Olá, André Miguel, boa noite, Josileide, sejam bem-vindos. Espero realmente contribuir hoje. André Miguel aqui, carimba que é top. Pois é, né, André? Espero conseguir contribuir hoje não só com alguém que sofra realmente em relação a essa problemática da depressão, mas principalmente a conscientização acerca dessa doença, né? Que acredito que precisamos iniciar principalmente com essa conscientização de que depressão é sim uma doença, com sintomas psíquicos e fisiológicos, né? Olá, boa noite, Giovana. Laís, boa noite, Moacir, sejam bem-vindos. Acabei de entrar, estou aqui conversando um pouquinho, aguardando as pessoas que desejam participar e tirar um pouco de dúvidas, enfim. Quem tiver, inclusive, experiências, né? É uma coisa que a depressão sempre, dificilmente você não conhece alguém ou algum parente, enfim, que tenha já sofrido ou que conheça alguém que vive ou já viveu essa doença. Boa noite, Ana Paula, seja bem-vinda. E aí a importância, né, como eu falei, de trazer mais uma vez esse tema. Como foi um tema que eu fiz uma das primeiras lives, se eu não me engano, a segunda ou a terceira live, alguns seguidores entraram após esse tempo, né, nesses últimos meses, e aí vieram sim sugerindo, solicitando, na verdade, acerca desse tema. E por que não, né? Por que não? Até porque é um tema, como eu falei, além de ser muito pertinente, carrega muitos mitos, muitas dúvidas, e perguntar a quem, né? Tirar com quem essas dúvidas e esses mitos. Então é isso, eu vou começar um pouquinho. Oi, Luciana, boa noite. Como ajudar uma pessoa com depressão? Isso, vamos falar um pouco sobre isso também para as pessoas que sofrem no sentido de conviver com alguém do lado que convive com essa doença. Porque quem sofre, e por sinal, hoje mesmo em consultório eu comentei sobre isso, que doenças como a depressão, a ansiedade e tantos outros transtornos não fazem sofrer apenas o paciente, né? Mas principalmente a família que está junto, muitas vezes por não saber lidar, por não compreender o que é realmente a depressão, como agir diante de repente de uma desmotivação ou de uma tristeza tão excessiva, enfim. E aí vamos realmente conversar um pouquinho e tentar entender o que é afinal a depressão, né? Tão falada, é uma tristeza, o que será que muita gente entende por depressão? Muitas vezes o conceito de depressão ele é muito equivocado, por quê? Porque ele se relaciona apenas à tristeza. Depressão é um transtorno de humor com sintomas físicos, psíquicos, né? Que refletem no dia a dia, podem trazer principalmente prejuízos, tanto nas relações, no cotidiano, como no trabalho, enfim, na questão da produtividade. E não se resume apenas a essa tristeza, né? Às vezes é muito importante frisar que a depressão ela não é apenas uma tristeza. Muitas vezes a depressão estar triste, eu costumo dizer, como tantos outros sintomas e sinais, nem sempre é um problema. Você viver uma situação difícil, uma dificuldade realmente emocional e se sentir triste, muitas vezes é necessário para que seja elaborado sentimentos, organizações psíquicas
para você se recuperar e reconstruir novamente, né? Retomar novamente sua vida. Então a tristeza, ela nem sempre é um problema. Você viver muitas vezes um luto, uma perda muito severa, enfim, às vezes uma mudança de vida muito brusca e se sentir triste com isso, não quer dizer que você tenha depressão. Entretanto, quando essa tristeza ela persiste mais de 2 meses, ela começa a acarretar mais prejuízos e agregada a outros sintomas, como distúrbio de sono, distúrbios alimentares, a tristeza excessiva que está sempre presente, na grande maioria das vezes, a dificuldade, por exemplo, de fazer a própria higienização, de sair, de socializar. Então, são diversos sintomas. Hoje, inclusive, eu coloquei um postzinho no story trazendo um pouco sobre isso, né? Sobre a quantidade de sintomas. Nem sempre quem tem depressão tem todos esses sintomas. Boa noite, algumas pessoas chegando, eu já comecei a falar um pouco, gente, trazendo um pouco como ocorre a depressão, tá? Mas ao longo da live a gente vai estar também, vai estar trazendo, repetindo algumas informações se fizerem necessárias, tá? Inclusive, como sempre, eu abro para vocês estarem tirando dúvidas, então quem quiser realmente perguntar alguma coisa, fique à vontade, que aí a gente vai tentando suprir aí essa demanda, tá bom? Que for surgindo. Então, como eu falei, não necessariamente a depressão, ela para existir, ela existe com todos esses sintomas, né? Às vezes tem, nem sempre tem o transtorno alimentar, às vezes alguém tem um sono excessivo, às vezes a depressão causa já em outras pessoas falta, né? A questão da insônia. Então, a questão da depressão, ela se desenvolve muito também de acordo com cada pessoa, na maneira como cada indivíduo vai se posicionando e a questão também do organismo de cada um, né? Como o metabolismo daquela pessoa se comporta diante dessa doença quando ela se instala. Então, alguns dos sintomas, como eu já trouxe para vocês, são esses, mas é uma gama de sintomas, né? A agressividade, inclusive, se confunde muito, porque, oi, boa noite, Tássia, tudo bem? Se confunde muito porque a gente acha, como eu falei, que é só tristeza e não é, né? E aí a partir de quando pode acontecer a depressão? Crianças a partir de 5, 6 anos já podem sofrer sim de depressão. Então a depressão ela não tem muita idade, não tem limites em relação à questão da idade, classe social. E quem pode ter depressão? Qualquer um de nós podemos ter depressão. É a mesma pergunta como se fizesse quem pode ter pneumonia, né? Quem pode ter um problema cardíaco? Qualquer um de nós podemos ter. Estamos sujeitos a isso porque estamos expostos o tempo todo a experiências que podem serem traumáticas e podem sim causar desorganizações psíquicas e desencadear, no caso, uma depressão, tá? Os mitos, né? Muitos mitos sobre depressão. Por exemplo, eu escuto muito, às vezes, chegar no consultório falando da fraqueza, né? Eu me sinto, eu sou uma pessoa da cabeça fraca, meus parentes, meus amigos me acham fraco. E não, gente, eu costumo dizer que alguém que sofre com depressão e consegue muitas vezes conviver anos, principalmente aquelas pessoas que têm mais resistência, né? Às vezes até mesmo sem tratamento, mas não desiste de estar lutando, buscando realmente vencer isso, na verdade são muito fortes, porque não é fácil, né? Como eu falei, não é coisas que se criam, né? Que é outro mito, isso é coisa da sua cabeça, não. Inclusive, as causas da depressão, ela pode ser biológica, ela pode ser neurológica, ela pode ser psicossocial, né? Então, não são apenas questões psicológicas. Na verdade, existe uma série de fatores, como eu falei, neurológicos, a questão da serotonina, que são neurotransmissores que precisam ser produzidos ao longo do dia a dia, né? Quando eles estão em déficit, isso ocorre. Minerais e vitaminas também precisam estar presentes, bem como o modo como cada pessoa se posiciona, e aí é a questão psicossocial, cada pessoa se posiciona diante das vivências e das situações mais traumáticas. Tem alguém aqui já contribuindo conosco,
fui diagnosticada com essa doença muito cedo, tive muita dificuldade de compreender que é uma realidade na minha vida. Muito recentemente tenho tentado compreender melhor e me entender. É muito difícil. Muito difícil conviver com essa realidade. Realmente, né? A gente tem aqui uma colega que está sempre presente, sempre contribuindo, mas uma das coisas mais importantes para se combater a depressão é justamente essa conscientização, né? Que aí eu já estou até ultrapassando, é um dos grandes desafios diante do tratamento. A resistência do próprio paciente em reconhecer esse diagnóstico, em se aceitar, na verdade, nesse diagnóstico. Você não pode se rotular, óbvio, não é porque você está sofrendo com alguma depressão que isso é algo que precisa ser permanente na sua vida, mas é importante entender que a partir do momento que se instala essa doença em alguém, existe uma predisposição, né? Existe uma abertura, vamos dizer assim, psíquica, em que você já se conhece, e aí aceitar isso e buscar ferramentas para combater, para vencer realmente cada dia, sem dúvida vai facilitar a convivência e o combate a esses sintomas, tá bom? Mas muito obrigada. Realmente, como você falou, Ana Paula, né, tá aqui falando com a gente que não é fácil, e não é, né? É como eu acabei de falar, na verdade, são pessoas muito fortes que conseguem vencer e entrar nessa batalha, né? E que não é impossível, tá? Assim como a maioria das doenças, a depressão é sim uma doença e tem sim tratamento, tá? A gente não pode pegar e acreditar que a depressão é algo permanente e que nunca ela vai nos abandonar, enfim, que é outro pensamento e outro medo, né, que acontece muito, outro mito, como eu falei, que surge muito acerca da depressão, tá? Aqui o pessoal de Roraima tá pedindo um abraço, né? Um abraço, agradeço demais os seguidores de Roraima, tá? E aí, assim, espero realmente contribuir, mesmo de longe, com informações que ajudem aí no dia a dia de vocês, viu? Muito obrigada. Tem uma pessoa aqui perguntando, depressão tem cura? Eu acabei de falar um pouco sobre isso. Fanny, né? Então, Fanny, a depressão, como eu falei, é uma doença que existe sim tratamento. Existem pessoas que convivem anos com a depressão, né? Existem pessoas que vivem a depressão por algum tempo, 6 meses, às vezes até um ano, enfim. A depressão ela não tem necessariamente essa cura imediata. Depende muito, principalmente, de como cada paciente se posiciona e se coloca em relação a esse tratamento, tá? Esse transtorno, no caso da depressão, existe sim pessoas que vai ter depressão a vida toda. E existem pessoas que passam por uma fase da vida que precisa realmente se envolver em um tratamento e conseguem se envolver e conseguem sim vencer isso. Inclusive tem pessoas que a partir de uma depressão conseguem também ressignificar muitas coisas na vida, né? Reconstruir muitas vezes novos objetivos, novos desafios. E aí isso é muito bacana também. São possibilidades que o tratamento vão trazer a partir do momento que cada pessoa se implica diante dele, tá? Luciana está nos perguntando aqui, pode voltar, doutora Compânico? Pode sim, né? Depressão, gente, eu vou trazer novamente, repetir o exemplo que eu acabei de falar. Alguém que, por exemplo, sofreu com alguma pneumonia, né? E aí se você perguntar, mas eu posso ter pneumonia de novo? Óbvio. A pessoa quando sofre, primeiro que qualquer um de nós podemos vivenciar uma depressão, tá? Como eu falei lá no comecinho da live, qualquer pessoa de qualquer idade, de qualquer classe social está exposto a fatores influentes, né? A fatores contribuintes que podem sim levar a uma depressão. Quem já passou por uma depressão, óbvio que tem sim uma predisposição, vamos dizer assim, uma fragilidade, até porque já viveu isso, né? Entretanto, como eu acabei de falar, vai depender muito de como cada paciente se coloca diante disso. Porque existem pessoas que justamente por ter vivenciado uma depressão ou algum outro transtorno psicológico, ressignificam muitas coisas, né? Acabam encontrando, a partir de um tratamento, prazer por um esporte, prazer por uma profissão, por uma atividade,
que é tão difícil quando você convive com a depressão. É todo mundo que consegue fazer isso? Não. Não são todas as pessoas que conseguem isso, mas são possibilidades que aí, a partir de cada sujeito, a partir de cada tratamento, a partir de cada implicação, de cada equipe, enfim, vai depender de diversos fatores para a gente entender o caminho, na verdade, que essa depressão vai trazer a partir dela na vida de cada pessoa. Tá bom? Acho que foi Luciana, né, que perguntou isso. Então, como eu falei sobre alguns mitos, por que tantos mitos, né, diante da depressão? Tem uma pergunta aqui, antes de falar sobre esses mitos, existe um grau da doença? Sim, na verdade, a depressão, ela pode começar de forma leve, muito disfarçada, por isso que é tão difícil conseguir o diagnóstico inicialmente, porque às vezes a gente acha que é só uma tristeza, que vai passar, e muitas vezes é sim uma doença, já é a depressão, e a gente não se percebe nela, né? Então, no comecinho da doença, inclusive, você pode conviver com ela, pode combatê-la, sem necessariamente buscar medicamentos. Vai depender justamente do grau, da profundidade que ela que já está instalada ou não em cada pessoa, tá bom? Nos casos mais graves, no caso, como você perguntou, o grau, pode chegar até mesmo ao suicídio, que é o grau máximo de um sofrimento de quem convive com a depressão, tá? Josileide está fazendo uma pergunta aqui pra gente. Você explica muito bem, eu já passei e tinha melhorado. Mas depois que perdi meu bebê há 2 anos atrás, há 2 anos não estou conseguindo. Josileide está contribuindo aqui, dividindo conosco uma experiência. Muito obrigada, Josileide, né? Muito obrigada por dividir algo tão íntimo, né? Tão particular. Mas é bacana quando você traz sobre essa sua experiência, porque justamente perceba que teve um fator disparador, um gatilho para resgatar isso, né? E saber que você já viveu isso e conseguir buscar um acompanhamento lhe ajuda justamente no suporte para se proteger de recidivas, né? No caso de uma depressão. Santiago está nos falando aqui alguns problemas metabólicos como distúrbio de tireoide. Exatamente. Como a gente falou no comecinho, comuns em mulheres podem causar depressão. Sim, inclusive, tanto homens como mulheres podem sim vivenciar depressão. Porém, as mulheres têm um número maior de mulheres justamente por esses fatores que Santiago está nos trazendo. As questões hormonais, como as mulheres têm essas questões hormonais mais afloradas, né? Como já sabemos, TPM, distúrbios como no caso da tireoide, o cortisol, enfim, vários, são justamente as questões metabólicas que influenciam na possibilidade de uma doença, de uma depressão, tá? Luciane, você falou alguma coisa, não estou entendendo, tá? Se você puder reformular seu comentário, eu agradeço, tá bom? Outra pessoa está falando aqui com a gente, já sofri muito com preconceitos, como quando dizem depressão não é coisa de Deus, que é frescura, invenção, preguiça. Exatamente. Vamos prosseguir, então, trazendo um pouco sobre os grandes desafios em relação ao tratamento. Um dos desafios, como eu falei, é o preconceito da própria pessoa, a resistência da própria pessoa em se reconhecer nessa doença, né? Outro grande desafio é justamente a conscientização da rede de apoio que é necessária no tratamento. E aí, quando eu falo de rede de apoio, é a conscientização principalmente da família nessa rede, que por desinformação, por isso a importância de estar em espaços como esses, trazendo esclarecimentos, tirando dúvidas, trazendo discussões para a sociedade, para a gente conscientizar a nossa sociedade que os transtornos psicológicos, eles são doenças como qualquer outras. Mas é muito difícil quem não conviveu ainda com uma doença como essa, compreender, porque é algo muito, muito silenciado, é algo que não é visto, né? Apenas sentido, na grande maioria das vezes. Então, o sentir, ele é muito pessoal. Hoje, inclusive, eu coloquei uma frase que eu justamente estava pensando, né, acerca dessa live de hoje, e falei justamente sobre a questão da dor, da individualização da dor. Como a dor ela é tão particular para cada pessoa, né? Às vezes a gente vê uma pessoa muito triste, até mesmo com depressão, e aí olha e diz, mulher, eu entendo demais, eu sei o que você tá passando. Não, gente, eu costumo dizer que a dor é individual, a dor é de cada pessoa. E o primeiro passo, aí eu respondendo inclusive uma colega lá no comecinho que nos perguntou como ajudar alguém com depressão.
Gente, é respeitando a dor dessa pessoa para poder aprender a acolher. A força de vontade de ajudar muitas vezes é imensa, mas a dificuldade de reconhecer, de compreender que aquilo é realmente uma doença, o que agir, alimentar essa tristeza, criticar, como fazer, né? Eu costumo dizer que uma das chaves que são importantíssimas é o respeito por essa dor, é entender que a dor realmente é daquela pessoa, é individual e que precisa sim ser acolhida. Algumas pessoas às vezes me perguntaram, eu já tive situação de perguntar, mas o que é que eu faço? Quando eu ver ela triste, eu deixo ela ficar triste. Eu costumo dizer, gente, que óbvio que a gente não pode alimentar essa tristeza. Mas é muito mais importante quando a gente consegue dividir a preocupação de forma acolhedora. O que é que está acontecendo? Quer falar sobre isso? Porque às vezes a gente acha que não falar sobre isso é melhor. Não, não vou nem falar, porque se eu falar, aí é que vai atiçar, né? As pessoas às vezes falam isso. O que não é verdade, é puro mito. Uma pessoa que sofre com depressão, ela precisa falar sobre o que sente. Ela precisa se sentir acolhida, principalmente, e compreendida. E essa é uma das principais formas de ajudar se você convive com alguém que sofre dessa doença, tá bom? Fanny está fazendo outra nova pergunta aqui pra gente. Pensar em suicídio é necessariamente ter a doença? Olha, na grande maioria das vezes, sim. Alguém que tem, óbvio que pode haver outras doenças, como o transtorno de borderline, que às vezes se confunde com a depressão, a gente pode trazer em outro momento, que são transtornos psicológicos, psíquicos, voltados muito para essa questão da indisposição, da falta de prazer, mas ninguém busca um suicídio apenas por uma tristeza ou por uma frustração. Às vezes existe um gatilho para isso, mas de algo que já vem sendo a história da tragédia anunciada. Isso às vezes vem sendo pontuado em algumas situações, em alguns discursos, mas que a gente não consegue observar, né? Às vezes alguém do nosso lado e a gente não consegue compreender que aquilo é sim uma depressão. E aí ocorre uma situação mais séria, mais grave, alguma situação traumática, e leva essa pessoa a pensar em suicídio, mas não foi, geralmente, gente, isso não ocorre por um fator, por uma situação de tristeza. Na grande maioria das vezes, é sim o ponto máximo, o grau máximo de alguém com depressão, tá bom? São os pensamentos suicidas, muitas vezes até chegar ao ato disso. E é isso que a gente tem que combater principalmente. É tentar realmente compreender, como eu falei, esses sintomas, para que antes desse grau máximo, que esse grau máximo aconteça, nós consigamos combater e consigamos buscar ajuda profissional para que essa pessoa se trate, enfim, e se recupere dessa doença, tá? Então é isso, para responder algumas perguntas, vou seguindo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês vão me perguntando, que eu vou tentando encaixar, tá? Que eu fiz aqui rapidinho um roteirinho pra gente não se perder. Sempre fica alguma informação, às vezes quando eu concluo, podia ter falado também isso, mas é porque realmente a maioria dos temas que a gente traz sempre são muitas dúvidas, né? Então, estão sempre voltados para muitas questões, enfim. Mas eu espero realmente trazer o máximo possível aqui para vocês, tá bom? Falar um pouco, falei dos sintomas, falei das dificuldades. Como eu falei, gente, eu falei de duas grandes dificuldades, que é o reconhecimento da pessoa diante da doença, a aceitação e a quebra de preconceito pelos amigos e familiares. No trabalho também, às vezes a gente confunde muito com preguiça, né? Essa indisposição, o que é essa indisposição? E aí a gente às vezes não busca certos tratamentos, certos cuidados, por achar que aquilo não é uma doença. Então, um dos grandes desafios, às vezes, é ter acesso a um profissional, né? A gente se reconhecer nessa necessidade e conseguir encontrar um profissional ou chegar a procurar realmente esse profissional. Na rede pública ainda é muito tímido, apesar de ser hoje em dia a saúde mental teve alguns avanços, né, na saúde pública, e hoje na saúde pública existe sim essa rede de apoio, esse apoio, na verdade, de profissionais voltados para essa área, mas que ainda não supre completamente a necessidade da população. Daí outro grande desafio, outra grande dificuldade, né, que é acessar esses profissionais. E como eu falei já um pouco sobre isso, é identificar esses sintomas. Como eu falei, não é um sintoma apenas, são vários sintomas, e eles se comportam muitas vezes eles se comportam de formas diferentes.
Então, às vezes, como eu falei, tem insônia, às vezes tem sonolência demais, às vezes tem pode desencadear uma anorexia, às vezes desencadeia uma compulsão alimentar, mas, de um modo geral, isso pode ser resposta de uma depressão. Então, qualquer sintoma diferente, com excessividade e com prejuízo na vida de cada um de vocês, de nós, né, precisa ser observado e pensado, peraí, o que isso está querendo me dizer, né? Às vezes algum prejuízo que se repete ou numa área de trabalho, ou nas relações pessoais, nas relações amorosas. Às vezes aquela coisa que se repete, uma reclamação, você vive mal-humorada, você vive mal-humorada, você não era assim. São frases que quem convive com a doença precisa realmente ter esse senso de dizer, peraí, essa repetição, essa fala que está sempre chegando, o que será que tem a ver? Será que tem realmente? Porque isso é muito difícil. Então essa é uma das grandes dificuldades também, que é identificar esses sintomas, tá? Ansiedade tenho e me trato sim. Isso, Maria está nos falando aqui sobre ansiedade. A ansiedade, ela pode sim desencadear a depressão. Ela em grau máximo, como ela pode se desencadear a partir do transtorno de pânico, de fobias sociais, que todos são transtornos de ansiedade, como eu já trouxe em outros momentos, numa discussão aqui nesse espaço, ela pode sim evoluir e a angústia diante do combate desses sintomas pode se tornar uma depressão, tá? Ana Paula está nos falando aqui como depressão também pode ser genética, como as doenças em geral. Por esse motivo, tenho muito medo de ter um filho. Olha que interessante, ela está falando aqui o medo de ter filho e a possibilidade desse filho vivenciar depressão, né? A criança via ser afetada pela genética e convivência. Isso me afeta muito. São possibilidades que a gente não pode se fechar, né? Porque se a gente se fecha para essas possibilidades que a vida nos traz, a gente não vive, né? Porque não só uma criança que tem uma mãe ou um pai que sofreu já algum tipo de transtorno, como também tem casos de familiares que não têm essa genética despertada em algum momento, enfim, nos seus antepassados, né? Como a gente pode estar falando, e está sujeito a isso também. Então, são possibilidades. Agora, o que pode ocorrer? Uma mãe ou um pai que já sofreu em algum momento sobre alguns traços, na verdade, de personalidade que podem ter ocorrido enquanto transtorno, vai lhe dar possibilidades de você muito cedo ter a consciência. Por isso a importância do processo de conscientização, de você investir desde cedo nessa criança. Esse olhar atencioso para qualquer situação, envolver essa criança num esporte muito mais cedo, aprender a acolher quando essa criança precisar falar, se tiver às vezes uma timidez, uma dificuldade de se expressar, tentar estimular isso, buscar às vezes um acompanhamento psicológico, que não é necessário uma pessoa para um acompanhamento psicológico acontecer estar doente, eu sempre trago isso. O acompanhamento psicológico ele pode inclusive ser preventivo, tá, gente? Então, possibilidades como essas existem, mas não são possibilidades que podem, vamos dizer assim, não são coisas taxativas que podem de qualquer forma acontecer, são possibilidades apenas, tá bom? Essa doença pode vir de família, de pai, de filho, é o que eu acabei de falar, Fanny. Na verdade, a gente, como todo ser humano e como várias doenças, a gente existe sim predisposições genéticas também, mas não é apenas a questão genética que influencia nisso. As questões neurológicas, as questões psicológicas, as questões sociais, existem vários conceitos que podem sim estar voltados para isso. Então, não existe uma condenação que alguém que tenha de repente um histórico familiar que necessariamente vai ter doenças como depressão, por exemplo, tá bom? Aldijânia, boa noite, está aqui com a gente hoje contribuindo. Aproveitando a pergunta da colega acima, ansiedade pode levar à depressão? Pode sim, tá? Eu respondi um pouco isso já. Isso, você já viu, né? Que bom, acabei respondendo. Por nada. Mas é importante, essas questões, assim, é legal que quando vocês têm uma dúvida, façam, porque muitas vezes essa dúvida não é só sua, né? Às vezes essa dúvida também é de outras pessoas, enfim, e aí a gente acaba contribuindo mais. De modo geral, eu acho que falar sobre a depressão tudo isso e mais um pouco, né? Sobre o tratamento, o que a gente pode falar? Como eu falei no iniciozinho, nós temos até uma fisioterapeuta aqui que está participando hoje à noite. Então, hoje em dia, como é o tratamento da depressão? Em casos mais leves, psicoterapia pode sim reajustar e combater a evolução de uma depressão.
Em casos mais severos, mais graves, é importantíssimo o acompanhamento psiquiátrico, médico. Por quê? Porque o médico, muitas vezes, ele vai sim investigar e ver a possibilidade de ver até que ponto o medicamento se faz importante para o resgate, inclusive para facilitar o processo terapêutico dessa pessoa. Né? Às vezes a dificuldade, eu mesmo, às vezes a pessoa vem e já no caso mais avançado, às vezes a gente precisa orientar, encaminhar para um médico, para um psiquiatra, porque já está tão comprometido os prejuízos que prejudica inclusive os resultados na psicoterapia. Lembrando que quando é agregado a psicoterapia com acompanhamento psiquiátrico, a probabilidade de sucesso e de recuperação é muito maior. Junto a isso, hoje em dia, já é comprovado cientificamente que atividades alternativas, por isso que eu falei da fisioterapeuta, né, que estava aqui, da Liane Guimarães, que estava aqui contribuindo conosco, que atividades alternativas, como dança, atividades físicas, auriculoterapia, né, uma palavra bem ventosoterapia. Então, essas alternativas, elas ajudam na qualidade de vida e ajudam a dar suporte ao tratamento. Então é muito bacana quando alguém consegue se implicar, consegue investir, na verdade, em qualidade de vida, buscando dentro de um tratamento essas alternativas. Por quê? Porque isso vai tentar equilibrar justamente as questões tanto metabólicas quanto psicológicas, né? Na produção, inclusive, de substâncias que tragam prazer e equilíbrio no caso de hormônios, de neurônios, enfim, como a gente falou no comecinho. Tá? A Luciane está aqui falando conosco. Faz live falando sobre terapia. Ah, passou, não vi. Você pode repetir, querida? Não deu para ler, tá? Qual profissional procurar para tratar a ansiedade? Olha, inicialmente é o psicólogo e o psiquiatra. Vai depender do grau de ansiedade. Bem como a depressão, a ansiedade, ela não, na maioria das vezes, ela surge de forma gradativa, vai depender muito de cada pessoa, né, da vida, do ritmo de vida de cada pessoa, mas a ansiedade, como a depressão, eu costumo dizer que ela vem sempre para nos avisar, é uma resposta da vida que nós estamos tendo em determinados momentos, né? Depressão, dependendo do grau, buscar realmente um psiquiatra é muito importante, porque a partir do psicólogo e do psiquiatra, eles vão poder estar dando suporte na escolha de práticas alternativas que podem ser contribuintes, tá bom? Como reconhecer pessoa que possui a doença. Gente, uma dica que eu dou a vocês é sempre observar sinais repetitivos no dia a dia das pessoas, inclusive cada um de nós, né? Situações que se repetem, conflitos que se repetem. Eu gosto de sair, mas ultimamente eu não tenho saído, eu não consigo, de repente gosto de ir, sei lá, para festa, mas nunca vou. Não estou conseguindo sair de casa, durmo demais. Tudo em excesso e repetitivamente é importante ser observado. Porque na grande maioria das vezes, quando essas repetições elas causam prejuízo no dia a dia, já é uma doença se instalando, né? No caso aqui, como eu estou falando dos sinais e sintomas da depressão, tá bom? Luciane está nos perguntando, faz live explicando como acontece a terapia na prática. Tenho curiosidade, até penso em fazer. Pois é, como funciona a terapia? As pessoas, vou trazer um pouco para a questão da depressão, inclusive eu passei por essa experiência hoje. As pessoas fantasiam muitas vezes, achando que vai achar uma fórmula, né? A história do medicamento, às vezes é um grande vilão, pode ser um grande vilão, porque as pessoas depositam muitas vezes no profissional ou na medicação a grande resposta. Gente, a terapia, ela vai desenvolver momentos de reflexão, momentos, na verdade, de reflexão e de resgate de vivências que vai nos ajudar a um caminho de uma linha de pensamento de onde podemos buscar, na verdade, combater o que está justamente nos incomodando, né? Às vezes tem pessoas que chegam num grau de sofrimento tão grande que já sabe mais ou menos o que não aguenta mais, mas por ter guardado isso por muito tempo, acaba não conseguindo resistir e desencadear a depressão. Então, eu posso até fazer uma live um dia falando mais sobre isso, mas a terapia, de modo geral, ela vai nos nortear, no caso do paciente, nós ajudamos a nortear
reflexões e pensamentos acerca dos sintomas, dos sinais e da história de vida de cada pessoa. Lembrando que existem várias abordagens e aí cada abordagem vai trabalhar de acordo com sua fundamentação teórica, tá bom? Felipe está nos questionando. Boa noite, Felipe Salles. Perdi minha mãe e minha irmã há apenas 6 meses. Desde então me sinto muito angustiado, triste e choro sempre. Estou sentindo agora problemas de saúde. Exatamente. Olha, luto é uma coisa como eu acabei de falar, Felipe. O luto não é fácil, né? Mas ele precisa sim ser vivido. A tristeza do luto, ela precisa ser vivida. Entretanto, quando esse luto ele percorre, ele se prolonga por muito tempo, como no seu caso, já faz 6 meses da perda e os choros ainda vêm, é muito importante que você realmente procure suporte psicológico, porque passar por tudo isso, guardando, sendo forte o tempo todo, muitas vezes vai impactar na saúde mesmo física. Então, além de prejudicar, porque assim, não é que você possa, de repente, não resistir a isso. Pelo contrário, pessoas com depressão muitas vezes são fortes demais. Porém, o prejuízo que essa força que precisa ser resgatada causa no dia a dia é muito maior. Então, não tema em buscar um profissional, não tema em realmente reconhecer que precisa de ajuda. E não necessariamente você pode estar vivendo uma depressão severa por isso. Você pode sim estar com um luto mais prolongado, pode se desencadear de repente alguns transtornos, mas para que você consiga continuar sendo forte, às vezes é importante a gente reconhecer que precisa de suporte, né? E o suporte profissional, num momento como esse, é fundamental para te ajudar a passar por isso, tá bom, Felipe? Tem uma colega também perguntando qual a sua opinião sobre o desenvolvimento dessa doença na sociedade atual. Gente, ansiedade, depressão, sempre foram doenças antigas, né? Como eu trouxe no início, culturalmente nós começamos a reconhecer essa doença muito cedo. E isso é justamente o impacto do ritmo de vida que vem acontecendo, né? A inclusão da mulher no mercado de trabalho, ela traz, claro, transformações muito grandes, né? Principalmente se a gente for ver a questão histórica, lá de trás, desde a questão da escravidão, a Revolução Industrial, trouxe muitas questões. O capitalismo hoje, ele nos busca, ele nos exige um ritmo de vida, a busca pela excelência, pela perfeição, pela produtividade. E aí essa busca, ela muitas vezes ela se reflete na doença. Estamos numa sociedade adoecida, não é de hoje, né? Viver momentos como esse que vivemos, onde a corrupção é tão falada, que busca é essa? O que as pessoas querem tanto que se corrompem a esse ponto? Além de outras questões culturais, que aí, assim, não é o fórum nesse momento discutir sobre isso, mas o que eu estou tentando chamar a atenção de vocês é que, naturalmente, a evolução histórica da humanidade, ela realmente vem trazendo, a ciência ela vem nos trazendo muitos benefícios. Entretanto, o comportamento do ser humano nessa modernidade, ela também vem nos trazendo, por isso a importância de estarmos conversando, reconhecendo e tratando essas doenças, né? Que são doenças muito antigas, mas que eram mais tímidas, né? Pouco faladas e pouco reconhecidas, tá bom? Mas é muito bacana essa discussão e agrega muito valor realmente na compreensão, na verdade, dessa doença, né? Quando eu trago a questão da participação da mulher no mercado de trabalho, é porque quebrou muitos paradigmas, né? E aí quebrar paradigmas muitas vezes nos traz muitas dores, né? O reposicionamento do homem, né? Enquanto aquele provedor que hoje já não é mais. Então, claro que eu estou falando de modo geral, mas isso sem dúvida, essa questão da modernidade, dos hábitos sociais atuais, eles vêm sim a nos atentar, a fazer com que essas doenças sejam realmente sinais de todas essas mudanças, tá bom, gente? Então é isso, acho que de modo geral eu falei bastante, gente, 40 minutos já estamos aqui conversando, eu acho por nada, Felipe está agradecendo aqui a gente a resposta. Então é isso, eu agradeço a todos vocês que participaram, foi bastante produtivo, perguntas que realmente eu acho que não ajudam apenas a quem as questionou, mas principalmente
aquelas pessoas que silenciam essa doença, né? Eu costumo dizer que feliz de quem sofre da depressão e consegue abrir sobre ela, consegue falar, ou um espaço que consiga colocar-se diante da depressão. É muito difícil realmente, muitas pessoas sofrem calado, sofrem sem inclusive saber como lidar com isso e o preconceito, enfim. Então, mais um recado que aí eu finalizo realmente com esse recadinho para vocês. Além de compreendermos e nos aceitarmos enquanto depressivos em casos de pessoas com depressão, é muito importante que a gente compreenda e respeite que depressão é sim uma doença, como qualquer outra, precisa sim de compreensão, de respeito e de tratamento. Tá? Então não hesitem em buscar profissionais, não hesitem em dividir isso com pessoas que vocês tenham confiança, porque é realmente com muita parceria, com muito apoio, que a gente consegue vencer batalhas como essas, tá bom, gente? Então, muito obrigada. Você explica muito bem. Obrigada, Fanny. O objetivo é esse. Eu realmente, às vezes, eu me policio para trazer o mínimo de palavras técnicas para ser melhor compreendido. O objetivo da live não é realmente apenas dividir essas informações. Óbvio que quando surge algum colega de trabalho ou até de outra área, é muito bacana quando agrega mais valores e traz mais informações, mas o objetivo de estar aqui é principalmente trazer informações a pessoas que sofrem dessa dificuldade do acesso a profissionais. E aí é muito importante que a gente, inclusive como profissional, eu costumo dizer que é uma forma de devolver para a sociedade, né, o que a sociedade nos traz. Então, se hoje eu abraço a minha profissão, eu acho que é uma forma também de dividir com a sociedade, né, a responsabilidade que ela nos traz enquanto psicóloga, né? Então é isso, gente. Muito obrigada, tá? Obrigada a quem nos acompanhou, obrigada a quem fez questionamento. Vou ficar um pouquinho disponível para quem de repente não quis perguntar, não quis se expor na live, mas vou ficar um pouco disponível no direct, tá bom? Após o direct vou deixar aqui os meus contatos de telefone, enfim, do meu consultório. E espero realmente ter contribuído acerca desse assunto com vocês, tá, gente? Então, uma boa noite, mais uma vez, muito obrigada e até a próxima.